Bem, pessoal, agora a gente vai dar continuidade. A gente vai fazer a primeira rodada de perguntas para as candidatas. Então, quem quiser se inscrever e fazer perguntas, por favor, só levantar a mão. Amanda. Eu pedi para quem for vir aqui na frente para captar o som e a imagem. Oi. Boa tarde, meu nome é Amanda. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta e um pedido para as três candidatas, para desenvolverem a respeito das questões trans, mais especificamente. As três pontuaram bem en passant a questão de trans e travestis. E eu queria meio que saber como que vocês enxergam, o que vocês trazem de propostas e vem de necessidade para essa questão específica, tanto no âmbito do estadual, para as duas estaduais, no âmbito federal, para a Lígia, que é federal, para a gente poder só entrar um pouquinho mais fundo nisso. É isso. Obrigada, Amanda. Quem mais? Por favor. Francisco, pode vir aqui? Desculpa. Quem quer falar primeiro? Pode ser, Gabi. Gabi, então. A Arielle falou aí do Tiririca, eu fiquei pensando, né? Porque no primeiro mandato do Tiririca ele fez um trabalho muito bom lançando propostas voltadas para a população itinerante, itinerante é o nome? Não sei. Mas pessoas que não têm moradia, pessoas ciganas, a população circense, que por não ter moradia acaba não tendo acesso a muitas coisas básicas, tipo saúde e tal. E só que aconteceu que o Tiririca foi tipo atropelado pela democracia que a gente conhece, né? E provavelmente não deram muita bola para ele. Então a pergunta que eu faço é: vocês colocam um projeto voltado para as mulheres, um projeto de esquerda e tudo mais, mas, sei lá, eu acho que fatalmente todos esses projetos serão atropelados, assim como acontece com a maioria dos projetos bacanas voltados para a população e tal. Então, na real, a pergunta é: por que vocês se dispõem a disputar esse espaço dentro do sistema? Obrigada, Gabi. Agora o Francisco. São 2 minutos de pergunta, não estou avisando, né? Mas... Obrigado. Eu queria que vocês discorressem um pouco sobre, assim, a questão acho que a invenção mais perversa do capitalismo, né? Que é a indústria cultural, porque ele consegue pegar todas as críticas ao capitalismo e transformar em mercadoria. E, por exemplo, eles também pegam discursos feministas e usam para vender coisas. Lógico que são discursos superficiais e até machistas, mas vende. E ele ainda assim usa do feminismo para vender. Então eu queria que vocês falassem como a gente poderia propor alguma coisa para combater essa indústria cultural que usa do feminismo, da emancipação da mulher para vender, né? Que está cada vez mais forte isso. Mas vamos fazer a manutenção do machismo. E eu também gostaria que vocês falassem um pouco sobre a questão da prostituição no Brasil. As inscrições estão abertas. Mais perguntas? Tá. Eu vou fazer uma pergunta, então, para ver se eu estimulo as pessoas. Eu acho que tem 2 coisas que eu gostaria de perguntar. A Isa, na fala dela, ela falou sobre a questão do aborto como uma demanda anticapitalista. Eu queria que isso fosse mais desenvolvido e saber se as outras candidatas elas concordam que a questão do aborto tem esse caráter e por quê. A segunda questão, que a Lígia citou algumas palavras de ordem, algumas reivindicações que são tradicionais da esquerda em relação às mulheres, que são as reivindicações de creches, lavanderias e refeitórios públicos. Queria saber o que as outras candidatas pensam disso e desenvolver também por que isso é importante para as mulheres, a questão das creches públicas, lavanderias e tal. É isso. Verinha, 2 minutos. Uma das bandeiras do feminismo para a emancipação da mulher é a equidade salarial. E tem uma lei que está parada para aprovação, que acho que foi a Manuela Dávila que fez, né? E não saiu do papel.
E eu queria saber qual é a proposta das candidatas com relação à equidade salarial. Gabi, pode vir. Oi, são duas perguntas, na verdade. A primeira é relacionada com a da Verinha, de falar mais no geral sobre a questão da mulher e o mundo do trabalho. Assim, acho que todas perpassaram um pouco, mas estando num espaço feminista, marxista, acho que vale a pena entrar mais nisso, por todas as candidatas. E outra é mais sobre experiência pessoal. Assim. Não sei, eu estou envolvida com a campanha da Isa. A gente, ao longo da campanha, sofreu alguns casos de machismo bem diretos em relação à candidata. Então, sei lá, fotos de candidatas mais bonitas, cantadas durante a campanha em si. Eu acho que seria legal também as mulheres colocarem um pouco da experiência delas, das dificuldades na candidatura mesmo. Obrigada, Gabi. Por favor, Lenina. Eu queria agradecer também o espaço, acho muito importante. E eu queria saber mais, em termos da questão da violência contra a mulher, que é uma das coisas que foi falada também, como que a gente poderia trabalhar a partir da prevenção, né? Eu acho que o maior desafio do movimento feminista hoje, não só do movimento feminista, mas pensando de maneira geral, os movimentos sociais, é tentar tirar essa má fama que a gente carrega, porque a ideologia trabalha no sentido de deslegitimar os nossos discursos e, mais que isso, criminalizar as nossas ações, nossas práticas. Então, quais estratégias será? E aí não é nem questão eleitoral, né? Muito além disso, que a gente poderia adotar enquanto movimentos feministas que temos aqui, né? Que são vários coletivos presentes, para justamente tentar mostrar por que o feminismo é fundamental, não só na vida de mulheres, mas dos homens também. E aí eu sempre fico feliz de ver espaços de movimentos feministas que tem bastante homem ouvindo mulheres, porque isso faz uma diferença incrível, né? Ver homens sentadinhos ouvindo as mulheres falar. Eu acho isso significativo demais. Uma mesa só de mulheres. Acho isso muito mais interessante do que um feminismo que é mulheres falando para mulheres, porque eu acho isso fundamental, mas... né, a gente já sabe da nossa condição, porque a gente sente na pele. Às vezes a gente não tem a teoria, mas a gente sente. Agora, homens ouvindo o que eles fazem e o que o sistema machista faz, eu acho isso fantástico, eu acho muito mais interessante. Então, assim, e tentar então mostrar o que é esse feminismo, né? Para os homens entenderem por que não só tem que apoiar o movimento feminista, como sim comprar uma bandeira de falar sou feminista, num sentido lógico, de não, né, pegar a frente do movimento, que é um risco que a gente corre, mas de assumir essa bandeira de luta, porque isso envolve, inclusive, mudança na vida deles. Então, não sei, pensar nessas questões de como a gente pode tirar essa negatividade terrível que envolve os movimentos sociais de maneira geral, né? É isso. Obrigada, Lenina. Joyce? Luciana, um dia eu acerto. Oi, gente. Eu sou a Luciana. Eu queria colocar duas questões aqui. Uma tem a ver na visão das candidatas. Qual é a caracterização sobre o machismo hoje? Sim, se a gente está avançando a luta contra o machismo, se ele tá avançando ou diminuindo na sociedade. E a outra questão é que foi colocado bastante um balanço sobre esses mais de 10 anos do PT, o quanto pouco foi investido em políticas públicas para as mulheres e tudo mais. Aí eu queria saber qual que é a saída organizativa que cada uma das candidatas coloca de organização das mulheres nessa luta. Obrigada, gente. É isso aí. Obrigada, Luciana. Mais alguém nesse bloco ainda? Certo, como acho que já foram feitas bastante perguntas, assim, bastante coisa, eu vou passar para as candidatas. Eu vou começar com a Lígia, que a gente vai inverter a ordem sorteada inicialmente. Gente, eu vou tentar ir responder todas as perguntas. Se eu esquecer de alguém, por favor, levanta a mão, porque foi bastante coisa. Vou primeiro falar um pouco com relação ao que a Amanda colocou, né, da questão da população T. E primeiro eu acho que cabe a nós uma avaliação do quanto esse debate ele ainda é primário até entre nós da esquerda, né? A esquerda teve uma debilidade aí durante muito tempo de pautar todas as questões do movimento LGBT, né? A partir dos anos 90 a gente tem aí uma discussão primeiramente com o PT
E aí, depois, outros partidos foram trazendo essas pautas para dentro das suas organizações, só que ainda a gente tem um copia e cola muito grande de políticas burguesas para a população LGBT. Então, é importante a gente sempre avaliar essas questões com um viés classista. Bom, com relação às políticas para a população T, né, Amanda? Eu acho que hoje é necessário, primeiro, a gente despatologizar a população T. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? O que também entra também em questões de documentação e de nome social. Nós, o PCB, a gente apoia a Lei João Nery, né, o projeto de lei. A gente acredita que hoje é indiscutível que a população T tenha direito a utilizar o seu nome social, ter ele colocado na sua documentação e não ter nenhum tipo de questionamento com relação a isso, né? Isso daí, para nós, é algo que a gente defende, é uma bandeira que não é só das eleições. Segunda coisa, Amanda, eu acredito que boa parte da quebra que a gente tem com relação à ideia que a gente tem hoje de binarismo de gênero se dá principalmente por meio da educação. Eu sou uma defensora assim, desse trabalho de base por meio da educação. Eu acho que hoje a gente tem que quebrar com essa perspectiva, tem que trazer para as salas de aula o debate feminista, o debate LGBT, o debate trans, e também nos espaços públicos acabar com essa lógica de binarismo. Né? Não pode ter eu acho absurdo a gente ter um banheiro para mulher e um banheiro para homem. Né? Eu acho que a gente ainda tem que chegar num momento em que a gente passe a abolir esse tipo de divisão entre, né, os grupos. Bom, também outras questões, por exemplo, medidas efetivas com relação à saúde da população T, né, que a gente precisa avaliar isso de uma forma melhor. Como eu coloquei, se a gente já tem dificuldade para pautar questões relacionadas à sexualidade, quando a gente vai pautar a identidade de gênero no meio da saúde, é ainda mais difícil. E a gente tem que começar aí a olhar isso com uma outra perspectiva. Bom, a Gabriela questionou a questão da disputa nas eleições burguesas. Para nós, né, esse espaço das eleições, ele nada mais é do que entrar no jogo e jogar com as cartas do inimigo de classe. Né? Então, a gente se apropria dos pequenos espaços que nós temos para trazer aí as nossas pautas e para trazer um questionamento sobre o acirramento da luta de classes e como isso tem caído sobre a classe trabalhadora. Para nós, o PCB, como eu falei para vocês, nós não temos nenhum tipo de ilusão com relação a essa disputa. Claro que seria muito bom ter uma feminista, uma comunista no Congresso, seria excelente para nós. Mas isso não garante nenhum tipo de representatividade efetiva. Né? Os nossos projetos vão ser derrubados, a gente vai sofrer aí um rechaço, enfim. Então, para nós, a eleição é muito mais no sentido da gente fazer aí, colocações com relação ao que são as eleições em si, ao que é colocado para nós hoje como democracia, e trazer aí um novo projeto que não vai se dar por meio de disputa eleitoral. O Francisco questionou sobre prostituição. Logo me veio à cabeça o debate da Lei Gabriela Leite, né? Que é algo que tem sido discutido aí no meio feminista e tem causado bastante polêmica já faz um tempo. O que a gente defende, Francisco? A gente não apoia a Lei Gabriela Leite. Por quê? Para nós, ela só coloca que o cafetão vai ter, sim, o direito de ter exploração sobre a trabalhadora que exerce aquela função de trabalho sexual. Então, a gente não apoia. O que a gente apoia é a autodeterminação daquelas prostitutas sobre o seu trabalho, e a gente sabe também dos problemas com relação a todos os direitos que são negados às trabalhadoras, né, por não estarem registradas, sabe de todos os problemas que vêm com relação a isso. Porém, a gente não acredita na Lei Gabriela Leite para romper com esse tipo de coisa. Quem mais? Oi? O que foi? Indústria cultural. Indústria cultural. Tá. Então, até como feminista é interessante a gente sempre dar o apoio, e é algo que a gente tenta fazer, 5 minutos, a gente tenta fazer aí, né, no dia a dia, que é romper com a mídia padrão que a gente tem hoje. Então, é fundamental que a gente tenha, por exemplo, nesses espaços, a gravação, a documentação de tudo que está sendo feito, para que a gente possa aí romper com uma lógica, com um aparato cultural ideológico e trazer essas informações para o maior número possível de pessoas. Né? Vamos ver o que mais que eu vou responder nesses 5 minutos.
Lenina, você colocou sobre estratégia feminista, né? E, novamente, eu vou cair no debate da educação. Eu acho que, primeiramente, a gente precisa pensar em um projeto que garanta esse debate dentro das salas de aula, no ensino básico, no ensino médio, no ensino superior e afins, para a gente ter uma mudança efetiva, né? Para a gente ter uma construção aí que não seja uma educação voltada para o mercado, mas que seja uma educação emancipadora, de fato. Né? Eu acho que muito se dá por esse meio. Eu acho que essa é uma estratégia muito boa para nós feministas, além de espaços mistos, para a gente ter a presença dos nossos companheiros juntos com a gente, para a gente ter o acúmulo juntos, porque, como você colocou, Lenina, eu acho que o movimento feminista às vezes cai num erro de sempre falar muito para si mesmo. Né? É lógico que assim, a gente nunca vai ter espaços feministas dirigidos por homens. Né? Tem momentos que a gente precisa da nossa auto-organização. Mas espaços de formação, eu acho que é essencial, sim, a gente ter espaço misto. Porque o feminismo, ele não é uma luta só das mulheres. E o machismo não recai só sobre as mulheres. Os homens também sofrem diretamente com machismo, e é importante a gente debater isso de forma conjunta. O que mais? Luciana, você colocou sobre o avanço ou retrocesso do machismo na sociedade e como que a gente tem atuado, né, enquanto feministas. Eu vejo um grande avanço, assim, particularmente. É claro que o sistema capitalista ele tem aí uma força tremenda para se remodelar e gerar novos tipos de opressão, justamente para fragmentar a classe, né? Não dá para ter nenhum tipo de ilusão pensando que esse sistema vai se tornar mais humano. Mas a gente tem tido vários espaços interessantes de luta, principalmente da juventude, que tem trazido as bandeiras da luta das mulheres como uma das bandeiras prioritárias. Então, eu acredito, sim, que hoje a gente tem um potencial para avançar muito nas pautas com relação às mulheres, porque a gente tem tido isso não só aqui dentro dos debates teóricos que a gente tem, mas a gente tem tido isso nas ruas. Né? As ruas têm indicado isso para a gente. Então, eu acho que, sim, a gente está tendo aí um avanço muito forte na organização das mulheres, numa perspectiva de classe, na organização das mulheres trabalhadoras, ao lado também dos homens trabalhadores. Bom, acabou meu tempo? 2 minutos? Deixa eu ver. Que mais, gente? O que eu estou esquecendo? Peraí, deixa eu ver. Beleza. Então, com relação ao meio de trabalho, né, é inegável que a gente tem que ter aí políticas efetivas para garantir uma equiparidade do salário. E é ridículo a gente estar, em 2014, ainda defendendo alguma coisa desse tipo. Né? E aí a gente tem toda uma hierarquia criada no mundo do trabalho. A mulher que é branca e heterossexual, ela está num patamar. A mulher negra está em outro. A mulher que é lésbica está em outro. A mulher trans está em outro. Então a gente precisa ter uma quebra disso. Sabe? E para mim é algo inconcebível a gente estar pautando isso hoje. É que nem a luta por creche. Sabe? Que é uma coisa que assim, até hoje a gente pega, por exemplo, de debates da FEDIM, pautando a igualdade no meio do trabalho e pautando creche. Está na hora da gente avançar com relação a isso. Bom, acho que meu tempo foi. Tem 1 minuto? Ah, não, tudo bem, não vai dar. Obrigada, Lígia. Agora é a Arielle. E depois a Isa. 10 minutos. Bom, com relação à questão da pauta das mulheres trans, eu acho que foi colocado aqui pela Lígia, acho que é a essência do programa que nós também defendemos, que na realidade é o centro do que o próprio movimento vem elaborando. E que eu acho que aí a gente tem que avançar no sentido de, por exemplo, debater quais as medidas concretas é possível avançar no que diz respeito ao próprio Estado de São Paulo e para fortalecer essa luta a âmbito nacional. Né? Então, por exemplo, a gente tem a Lei João Nery de identidade de nome social, no âmbito do Congresso Nacional, mas eu acho também que a gente tem que pensar se não seria uma estratégia válida também pensar numa lei específica para o Estado de São Paulo para
criar um clima, né, no conjunto, numa possibilidade da gente avançar mais desse ponto de vista. Da mesma forma, o próprio tema da questão da despatologização, palavra difícil essa, da questão que eu acho que é um dos elementos fundamentais, inclusive, para que a gente consiga avançar, e que eu acho que os cursos de saúde, inclusive nas universidades, podem ajudar muito na mobilização desse ponto de vista, porque significa debater, de fato, uma compreensão completamente contrária ao que é, por exemplo, o projeto da cura gay, que coloca não só a transexualidade, como a própria homossexualidade, do ponto de vista geral, como uma doença a ser curada, né? Então, acho que é um tema que eu acho que, inclusive, a gente tem que pensar do ponto de vista do que é possível a gente ter de ações mais efetivas. E aí, inclusive, parando para pensar desse ponto de vista das ações que o movimento pode ter e tudo mais, eu acho que o tema relacionado ao que eu coloquei do tema do... Né, por que se colocar nessa situação de disputa, de um cenário, de um jogo político que já tem todas as suas cartas marcadas, em que a gente tem, mais do que qualquer outra coisa, o poder econômico determinando quem são as candidaturas que conseguem, de fato, chegar no conjunto da população. Então, por exemplo, eu tive um único programa na televisão que quem não viu, perdeu, não vai mais ver, tá? Foi só 10 segundos, rapidinho, deu para dar um beijo para minha mãe. E assim, enquanto outras candidaturas têm muito mais tempo para colocar, discutir, fazer grandes polêmicas entre elas, que na realidade são até falsas polêmicas. Mas de outro ponto de vista, para nós avançarmos no sentido da própria legislação que a gente está discutindo aqui, e também do ponto de vista da visibilidade das pautas do movimento, é muito necessário ter, por exemplo, representação no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, dessas pautas. E essa é a expressão do que o movimento de esquerda pode ter. Qual que é a grande lance aí do Tiririca que eu acho que é importante de discutir? Que é que aqui, no caso do Tiririca, se expressa o elemento mais, um dos elementos mais absurdos de como funciona o sistema político brasileiro, né? Que tem como uma forma individual, então você vota no candidato, vota naquele programa do candidato, mas que tem como conteúdo uma chapa. Então, o grande lance do Tiririca não é nem o balanço da candidatura dele, não sei, não acompanhei. Mas o fato concreto é que você, ao votar nele, porque você está puto com a política, você elege outros 4 caras que você não tem a mínima ideia de quem são e que estão lá para aproveitar do que os benefícios que tem você estando no Congresso Nacional, tendo uma representação política desse tipo. Então, acho que é um desafio para nós conseguir está se expressando nessas eleições um programa de ruptura com o que está colocado e também de enfrentamento com os interesses que são, em última instância, e esse é o grande tema, eu acho, que porque a gente não superou ainda, por exemplo, questões como os direitos sociais das mulheres no que diz respeito ao tema do salário, o elemento da questão das creches, o elemento da questão do aborto, todas essas pautas sociais que são relativas diretamente às mulheres, na minha avaliação, não são hoje legitimadas pela sociedade, justamente porque o machismo que existe, ele justifica também um grau de exploração muito superior, um grau de exploração muito maior às mulheres. Não à toa, é interessante para o capitalismo ter um exército, que é quase metade da população ativa do Brasil, que ganha 30% a menos do que os homens. Esse é um elemento fundamental que a gente precisa encarar e, portanto, por isso que, inclusive, o elemento do combate ao capitalismo, ao que está colocado, é um elemento fundamental. Acho que, de outro ponto de vista, o tema das bandeiras, das creches públicas, das lavanderias, que foi levantado, é um elemento essencial no que diz respeito à liberação das mulheres do trabalho doméstico, que é um dos trabalhos onde o julgo de ter a mulher contida num espaço privado, sem poder ter acesso a outras mulheres, onde a gente possa discutir, onde a gente possa se formar e se colocar politicamente, se aprofunda muito. E desse ponto de vista, você, ao mesmo tempo, também garante o lucro dos empresários, porque você tem um trabalho social, que é o trabalho dentro de casa, que não é remunerado, ou seja, você garante que o trabalhador, ou mesmo a própria trabalhadora e os seus filhos, cheguem no trabalho para produzir a riqueza da sociedade, alimentados, tendo dormido bem e tendo as roupas limpas, sem que esse trabalho social seja remunerado. Então, isso é um elemento muito importante da gente aprofundar e debater.
junto com aí uma outra questão que foi levantada, que é o tema aí da prostituição no Brasil. Nós também temos a mesma avaliação sobre a Lei Gabriela Leite. Na nossa avaliação, ela é uma lei que caminha no sentido contrário do avanço nas medidas protetivas às mulheres, mas ela legitima a cafetinagem. Por exemplo, a gente poderia ter o que existe, o que eu acho que seria mais coerente, seria uma lei que criminalizasse ainda mais o cafetão, a cafetinagem, quem se utiliza da exploração sexual alheia para se dar bem, para se subsistir. Só que o que existe nessa lei, que agrava, né, o fato da gente ser contrário a ela, é justamente que ela parte do pressuposto, primeiro, que a exploração sexual ela pode ser gradada, tipo, gradativamente, ou mesmo mensurada entre exploração sexual e entre uma profissão, o exercício de uma profissão, e ainda coloca, né, 50% a mais, você está fazendo exploração sexual, 50% a menos, você está fazendo uma relação de trabalho de prostituição. E acho que isso agrava ainda mais a violência com relação às mulheres. Em países onde foi aplicado dessa forma a legalização da prostituição, isso piorou a prostituição das mulheres, a situação das mulheres, e a gente acha que tem que caminhar no sentido contrário a isso, no sentido de combater a prostituição como uma mazela social, que é o que de fato ela é, que é o ápice da objetificação do corpo da mulher, que é a mulher ser obrigada a vender o seu próprio corpo, por conta, inclusive, do fato de não ter outra oportunidade. Muita da ideologia que é calcada para justificar a prostituição é o fato de que as mulheres podem optar por isso, elas podem querer isso, e etc. E tal. Agora, numa boa, esse é um caso muito exceção que possa acontecer. Não digo que não possa acontecer. Agora, é a exceção. A grande maioria das mulheres que estão em situação de prostituição estão assim por uma situação social. Então, a gente acha que tem que se debater dessa forma essa questão, e o ideal seria a gente avançar no sentido de mais medidas protetivas às mulheres, ou seja, mais criminalização de quem é cafetão, mais criminalização de quem utiliza o serviço da prostituição, para que a gente possa inibir isso como uma mazela social, e mais investimento nos direitos sociais, para que as mulheres não precisem estar nessa situação que estão hoje as trabalhadoras no país. E aí, desse ponto de vista, coloco também um elemento que, na minha avaliação, tem que ficar martelando na nossa cabeça. Eu acho que o machismo na sociedade vem aumentando. Eu acho que os dados estatísticos que colocam, o aumento da violência à mulher, a questão do salário e tudo mais, demonstram que o machismo aumenta. Mas, na mesma medida, a gente vem também um movimento de mulheres também aumentando a sua voz, também colocando o seu grito. E acho que nós somos expressão dessa geração. Eu falei no começo aqui, né, do renascimento do movimento feminista na universidade, quando eu estava lá em 2009, porque foi, de fato, essa minha sensação. Não sei porque eu estava, mas quando eu entrei na universidade em 2008, não tinha absolutamente nenhum coletivo feminista, esse debate não existia praticamente. E a gente começou a debater, e desde então, Marcha das Vadias, desde então, a vanguarda que entra na universidade é uma vanguarda feminista, que já se interessa pelo tema, que quer debater. Então, eu acho que o que vem aumentando é o grito de basta das mulheres, e o que vem aumentando é a organização do movimento. E, por fim, sobre o tema da própria experiência da campanha, assim, eu, na verdade, já estou há algum tempo nessa tarefa de figura pública, e na campanha, sim, infelizmente, ainda não tem nenhum caso de absurdo, assim, né, para contar, como aconteceu com o caso da Isa, aquela bizarrice, que inclusive eu aproveito para me solidarizar com o que aconteceu no caso dela. Mas, assim, uma série de experiências políticas de ser uma mulher feminista, ativista de figura pública, que dentro do movimento estudantil da USP passou por poucas e boas já, que eu acho que eu não preciso nem contar todas as que eu já tive que enfrentar, de ter que enfrentar, infelizmente, um movimento estudantil que é hostil às mulheres e que obriga que a gente eu até brinco com a galera que eu vim do interior e eu era uma pessoa muito calma e tudo mais, e eu tive até que me brutalizar em algum grau para ter que conseguir enfrentar o que a gente enfrenta no movimento, ter que se impor e tudo mais. Eu acho que isso é uma pena, e cada vez mais acho que a gente tem que lutar para que esse tipo de coisa não aconteça. Obrigada, Arielle. Agora é a Isa, 10 minutos. Sem desastres aqui, né?
Bom, gente, vamos começar. Primeiro que o legal de fazer uma mesa só com candidatos feministas é que a gente vai ter muitos consensos, né? Mas vamos lá. Com relação à primeira pergunta da população T, eu acho que, enfim, assino embaixo tudo que ele já falou. A questão da educação eu acho que é muito central. Assim, o que eu tenho observado é cada vez mais a necessidade da gente combater de frente, né, tanto com relação à questão da utilização do nome social, quanto de uma educação não heteronormativa, né? Eu acho que a questão da saúde que você colocou também é fundamental. Enfim, tenho um consenso, tenho acordo. Eu acho que é uma questão central e eu só queria registrar uma coisa com relação a isso. Eu fico muito feliz que hoje a gente, enquanto movimento feminista, a gente esteja debatendo isso, né? Para começo de conversa, assim. Eu acho que era um assunto que, assim, até eu, inclusive, enquanto militante feminista, assim, também milito desde 2009, sei lá, 2 anos atrás, esse debate, né, não era um debate colocado, não era um debate que chegava até a gente. Então, eu acho que, se para além, se eu posso acrescentar alguma coisa, a primeira coisa é que eu acho que, enfim, uma vitória nós já colocarmos esse debate, estarmos fazendo esse debate, estarmos construindo a auto-organização desse setor, enfim. Aí eu vou tentar aqui, como foram muitos temas, mas alguns eu acho que se aglutinam, se convergem, assim, tratam da mesma questão, eu vou tentar juntar algumas questões. Primeiro, a questão da disputa política, né, com relação às eleições. Com relação a isso, eu acho que é muito categórico, mais um consenso, mas a primeira coisa que eu tenho para dizer para isso, assim, a única alternativa real, né, qualquer outra coisa é demagogia, na minha opinião, é a luta. A luta, a ocupação do espaço público, a nossa auto-organização, né, a ocupação de todos os espaços da nossa vida, a mudança de valores, a mudança de relações, o avanço dos debates, inclusive do machismo na própria esquerda. Não é possível, inclusive, que a gente tenha ainda ilusões com relação a eleger um deputado, né? Que grande diferença que isso vai fazer. Quer dizer, o que eu acho é o seguinte: as eleições, elas são um momento político em que, para a maior parte da população, é o único momento político em que o debate geral da sociedade permeia o cotidiano daquela pessoa. Então, disputar eleições é muito importante para, inclusive, você não esvaziar esse espaço. Eu gosto daquela analogia de que as eleições são uma festa, de que a gente é os penetras. E a nossa função é justamente descredibilizar aquele enquanto um espaço que é no mínimo, né, insuficiente, né, de participação política. E eu acho que junho demonstrou muito isso. Junho demonstrou que as pessoas não estão só indignadas com a educação de péssima qualidade, com a saúde de péssima qualidade. As pessoas estão indignadas porque essa velha forma de fazer política que negocia, que rifa os nossos direitos, não as representa mais. E foi essa uma das razões pelas quais as pessoas ocuparam as ruas. Vamos lá, peraí. Com relação ao feminismo liberal, eu acho que a contraposição que a gente tem que fazer isso é o feminismo coletivo. Né? É o feminismo construído coletivamente, é o feminismo que vai debater a emancipação de todas as mulheres, porque o feminismo individualista, que inclusive você falou da indústria cultural, ele vai pregar o quê? Justamente a emancipação da mulher através do consumo, através da lógica do trabalho, da mulher que é rica, poderosa, tem um closet cheio de roupas e tal, blá, blá. A nossa contraposição total a isso é o feminismo coletivo e classista, que tem lado na sociedade, né? Então, acho que essa é a primeira questão, assim, a primeira questão que a gente tem que falar. Eu achei, inclusive, muito boa a pergunta, porque isso é uma coisa que me preocupa muito. Assim, eu vejo muitas mulheres hoje na sociedade que se dizem feministas e se orgulham muito, não, porque eu posso comprar minhas coisas, porque eu tenho meu carro, porque eu tenho minhas roupas, enfim. Bom, dane-se, né? Numa perspectiva de feminismo coletivo e classista, dane-se a sua individualidade. A gente está falando do coletivo, né? De um setor da sociedade que é oprimido. Então, por isso a importância da auto-organização, por isso a importância da organização coletiva das mulheres, dos lutadores sociais, dos socialistas, enfim. Vamos lá. Quanto tempo eu tenho? Beleza. Com relação ao avanço do machismo, eu concordo. Assim, eu acho que a gente está vivendo numa conjuntura que, primeiro, é uma conjuntura muito confusa, assim. O que eu acho, assim, depois de junho,
tem muita coisa... O junho foi, digamos assim, a tampa de uma panela de pressão que explodiu de uma sociedade que já estava indignada e que, inclusive em junho, quando massificou os protestos lá, a gente viu muitos cartazes na rua conservadores. Eu não sei se vocês lembram disso. Isso assustou boa parte da esquerda. E, ao mesmo tempo, que isso é a expressão real do que é a nossa sociedade. A sociedade brasileira é uma sociedade conservadora, certo? Se você for por hoje num plebiscito, quem que é contra, quem que é a favor da legalização do aborto, a gente ganha ou perde, né? A legalização das drogas, a gente ganha ou perde, né? Então, assim, a nossa sociedade é uma sociedade conservadora. O que eu acho é que o movimento feminista, cada vez mais, ele vem ganhando espaço, e não só um espaço... Não é só um espaço, digamos... programático. Assim, o que eu acho é que cada vez mais a gente vem conseguindo, inclusive eu acho que isso é um mérito do movimento feminista, conseguindo de fato, primeiro, desmistificar a negatividade, que alguém tinha falado aí, que eu esqueci quem era, aquela imagem de que o feminismo é o contrário do machismo, e segundo, porque a gente vem colocado que o feminismo não é a cereja do bolo, que o feminismo é concreto, que o machismo está no nosso dia a dia, que ele é algo que nos objetivamente, a gente não está falando de um espírito, de uma coisa etérea, a gente está falando de coisas concretas, né, que na nossa vida impedem a participação política e a emancipação da mulher. Eu tentei aqui responder algumas questões que foram feitas sobre a questão da disputa política, da negatividade, se a gente está vencendo ou ganhando. Se não ficou respondido, depois vocês me falam. Com relação às creches públicas e lavanderias e a equidade salarial, eu vou colocar tudo isso porque, na minha opinião, isso se junta num tema que é a divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho, né, como imagino que, enfim, alguns aqui devem saber, que ou todos, estrutura a sociedade de classe, certo? Ela é que permite a subjugação, né, da mulher pelo homem, certo? Então, assim, quando a gente fala de equidade salarial, a gente está falando da possibilidade da mulher utilizar dos recursos da sociedade da mesma forma que o homem se utiliza. Inclusive, com relação à equidade salarial, só queria fazer um parênteses, que a lei da equidade salarial, inclusive, foi a Luciana Genro, que fez e está barrada daqui para frente. É justamente para cada vez mais a gente emancipar a mulher para que ela seja dona do seu próprio corpo. Então, o mínimo, agora, na atual conjuntura, o mínimo que a gente fala é da garantia de direitos e da proteção dessas mulheres, certo? A garantia de direitos em que sentido? Saúde. Proteção em que sentido? Violência. E aí, quando a gente está falando na questão da violência, a gente está falando do aumento das delegacias, da quantidade de delegacias voltadas para a mulher 24, que elas sejam... Peraí, vou reformular. Do aumento do número de delegacias da mulher e, para além disso, do funcionamento dessas por 24 horas. Né? A gente está falando de coisas básicas, da segurança da mulher. Né? Quer dizer, básicas não, porque na nossa sociedade muita coisa que é básica para a gente não é básica para a sociedade. Por fim, para fechar, eu queria colocar com relação à experiência lá, mas super rápido também. A questão do que deve estar sendo e do que foi para nós, enquanto mulheres, a trajetória aí de militância. Não é fácil você assumir a linha de frente da política, não é fácil você fazer uma fala pública em uma assembleia, eu imagino que nas assembleias da USP, muito menos. Não é fácil você fazer... estou concluindo. Não é fácil. Só que eu acho que esse debate a gente precisa encorajar. Eu sempre, quando me perguntam, poxa, isso deve ser foda, não sei o quê. É foda. Mas a gente precisa encorajar as meninas a aceitar esse desafio. A gente precisa... Então, eu não gosto muito de falar pela negativa, assim, no sentido de, é foda... E é foda mesmo, mas assim, é muito fundamental. E ao mesmo tempo, é fundamental por quê? Porque você encoraja mais meninas a assumirem essa posição. E é isso que a gente precisa, de mais mulheres assumindo a linha de frente da política. Desculpa passar o tempo aí. Obrigada, Isa. Agora a gente vai ter mais uma rodada de perguntas. Acho que... Enfim, quem quiser se inscrever, por favor. Vinícius? Eu acho que
Bom, eu tenho algumas perguntas no geral para fazer para as candidatas. A primeira é: a delegacia da mulher, ela não presta atendimento para mulheres trans. E aí a gente queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Outra questão é o que vocês colocam para as pessoas não binárias. Para além dessa, teria alguma outra, mas que agora eu não lembro. Mas quando eu lembrar, eu coloco também. Obrigada, Vinícius. Gabi? Eu vou retomar minha pergunta, mas ela não vai nem direta tanto para o PCB, mas tanto o PSOL quanto o PSTU, eles se colocam como uma alternativa na hora da urna. Então eu acho um pouco estranho vocês dizerem que estão lá meramente para denunciar, sabem que as coisas não vão ser colocadas como deveriam e tal, mas se apresentam para a população que está insatisfeita com o sistema atual, que essas pessoas devem votar em vocês, que vocês são uma alternativa, ao invés de apresentar para a própria população que ela é a resposta desse problema, que a hora que ela for, a hora que ela se dar o poder de fato, a hora que ela começar a se auto-organizar e tudo mais, e ir atrás do que ela precisa, ela mesma, sem a dependência de alguém no Congresso, sei lá, que está extremamente distante da gente, sabe, que essa é a verdadeira resposta. Não, vocês se colocam como uma alternativa. Obrigada, Gabi. Francisco? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês vão tratar a questão da religião. Porque no Brasil a religião é muito forte, mas, por exemplo, a gente pode perceber claramente que a religião ela é bem machista, né, com relação às mulheres. Porque, assim, se a gente negar a religião no Brasil seria dar um tiro no pé. Agora, se a gente também for revisionar a religião, fica uma coisa meio contraditória, porque você revisiona o divino para pessoas que acreditam nela. Então, assim, como vocês podem lidar com essa questão de colocar o feminismo em uma ideologia extremamente machista? Vinícius? Foi colocado na fala da candidata do PCB que homens também sofrem machismo. E aí eu queria saber como vocês colocam isso. Porque mesmo eu, enquanto homem trans, há diversas situações em que eu me coloco como opressor e não como o homem oprimido. E na minha concepção, não, homens não sofrem machismo, homens gays não sofrem machismo, homens trans não sofrem machismo. E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Amanda? Na verdade, é só porque eu lembro, vocês falaram, né, da questão do feminismo coletivo, do feminismo classista. E isso também tem a ver com a eleição, mas extrapola, tem a ver com a gente ter 3 candidatas de organizações diferentes, compondo uma mesa, numa situação que não é de disputa, o que eu acho fenomenal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, assim, a gente vê a esquerda fragmentada, a gente sabe o quanto isso é danoso para a esquerda, para a gente, né? Mas, mais especificamente, se já é danoso para a esquerda como um todo, para os debates minoritários, para os debates de opressão, isso é ainda mais danoso porque a gente, né, tem uma necessidade cada vez maior de se agregar, e isso nem sempre acontece entre os próprios coletivos e organizações setoriais de minorias LGBT, de mulheres, dessas organizações. E como vocês enxergam que a gente pode pensar durante a eleição, mas para além da eleição, essa construção conjunta de forma a tentar superar de alguma forma, né, as barreiras de divergências ideológicas que separam as organizações, mas pensando que como grupos minoritários a gente precisa de uma proximidade maior, inclusive do que a própria esquerda de forma mais ampla. Se pudesse falar sobre isso. Obrigada, Amanda. Agora, Maria? Bom, a Isa colocou a questão da subjugação da mulher pelo homem e como isso serve muito para o capital, mas eu queria também que fosse um pouco mais discutido a questão da subjugação da mulher pela mulher, como, por exemplo, as domésticas, e o que vocês pensam sobre isso.
E como isso fez uma mulher conseguir a emancipação, enquanto a outra tem que trabalhar na casa dela e na casa da outra. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais. Obrigada. Agora eu ia fazer uma pergunta também. De novo. Saiu uma pesquisa ultimamente, assim, não sei quando, que a gente até publicou na página, sobre a quantidade de candidatas mulheres que cada partido tinha, né? Na verdade, tinha também quantidade de negros e negras e tal. E aí, enfim, mesmo nos partidos de esquerda, essa quantidade fica muito baixa. Eu não vou fazer exatamente a comparação. O PSTU é o partido que mais tem candidatas mulheres, tipo, de todos os partidos. Acho que é até difícil fazer a comparação, inclusive, porque o PCB é um partido muito menor e o PSOL é um partido, tipo, de tendências, então eu não sei como é que isso fica para cada tendência. Mas eu gostaria que os partidos discutissem se eles têm alguma política para que mais mulheres se candidatem, assumam esse papel e tal. Acho que isso é importante. E aí eu acho que eu vou encaminhar uma coisa que vai no sentido da fala da Gabriela, enfim, indicando um pouco uma forma de responder, mas pedindo para as candidatas falarem sobre outras candidaturas de mulheres no Brasil e principalmente sobre mulheres que assumiram cargos e se isso fez alguma diferença, né? Enfim, tanto mulheres, enfim, no caso também homens de esquerda que assumiram cargos, se isso fez alguma diferença nos congressos, nas regiões onde eles tinham candidaturas. Acho que é isso. Verinha? Eu queria insistir um pouco na questão da equidade salarial. Então, tem um projeto de lei que está tramitando e ele tinha sido aprovado, né? Só que ele não foi adiante, ele acabou voltando para a votação. Disse que porque as empresas não concordaram, óbvio, né? E como a senhora Dilma tem rabo preso com os empresários e a maior parte da bancada que está lá votando tem também, né? Eles tiraram de votação, está congelado, está na geladeira. E assim, como nós ouvimos aqui vocês falando e nós também acreditamos, existem demandas das mulheres que não podem ficar para depois da Revolução. Tem que ser resolvido agora, né? E, apesar de não ser o ideal, e não é mesmo, a gente tem visto que o Bolsa Família, na mão das mulheres, já tem ajudado bastante na emancipação de algumas mulheres. Quem dirá, né, se as mulheres já conquistassem a equidade salarial junto com os homens, né? E eu gostaria realmente de saber qual é a proposta que vocês têm com relação a isso, porque é uma demanda importante, é uma bandeira fundamental para que a mulher se emancipe e se liberte dessa dependência financeira que ela tem do homem. Porque muitas vezes é isso que impede a mulher agredida de sair de casa. Obrigada, Verinha. Desculpa, como é seu nome? Bia. Oi, tudo bem? Queria fazer uma pergunta também, que eu acho que tem muito a ver com a questão também de mulheres, que é a questão do sistema carcerário hoje e a correlação que existe entre a legalização das drogas e as mulheres e também a desmilitarização da polícia. Que a gente sabe hoje, eu acho que o índice é mais ou menos isso, eu não sei exatamente, mas 70% das mulheres presas têm relação com o tráfico de drogas. São as mulheres hoje que estão nos cargos mais precarizados, mesmo dentro do tráfico de drogas. Então, eu queria saber a opinião das candidatas sobre a desmilitarização da polícia e sobre a legalização das drogas também em relação das mulheres com isso. Acho que é importante. Obrigada. Obrigada, Bia. Mais alguém tem alguma pergunta? Seria a 10ª pergunta, a última pergunta, então. Eu queria que vocês tratassem um pouco sobre a questão do machismo que a gente encontra muito em redes sociais e na internet, né? Também de comentários, assim, né? De vídeos, né? De mulheres fazendo sexo, né? Chamando elas de prostitutas, coisas do tipo, quando na verdade elas estavam fazendo sexo e o cara não. Queria que vocês comentassem sobre esse machismo na internet. Obrigada, Francisco. Então a gente vai concluir agora, a gente vai dar mais 15 minutos para cada candidata. E
para dar as respostas e as considerações finais. Eu vou dar 15 minutos, mas eu acho que é tranquilo estender no tempo. Acho que de 15 a 20 minutos é tranquilo. Acho que as candidatas podem falar com calma, sem, enfim, serem pressionadas pelo tempo. Vou começar pela Isa, então. Peraí, gente. Vamos lá. Primeiro, com relação a... Putz, nossa, é muita coisa, Jesus. Primeiro, com relação ao fato de que o PSOL e o PSTU se oferecem enquanto alternativa. Bom, eu acho que são dois partidos que são alternativas reais. Primeira coisa, assim. São alternativas reais, mas sempre apontam essa alternativa para a luta. Né, eu acho que a nossa prática política, inclusive pelo que eu conheço, tanto do PSTU, mas do PSOL, eu acho que, inclusive, a minha experiência na campanha sempre foi a de apontar que a saída, que a canalização dessa campanha é para a luta. Inclusive, se fosse só para eleger, né, gente? Se fosse só para eleger, acho que, né, enfim, a gente estava... né, errando na mão, errando na linha. E se fosse só para eleger, acho que a gente não falava tudo que a gente fala, e não fazia todas as denúncias que a gente faz, né? Se fosse só pela lógica do voto, acho que a gente só faria isso. Com relação aos mandatos, assim, eu acho que, enfim, o próprio fato, né, a pergunta da Mari com relação à efetividade de um mandato. Primeiro que eu acho que, assim, um mandato real da esquerda, ele tem que ser construído coletivamente entre os movimentos sociais. Então, construir coletivamente com o MTST, com o movimento feminista, com a Marcha da Maconha, isso tudo é fundamental. Para além disso, a gente, por exemplo, a lei da equidade, ela existe, ela está parada e, de fato, foi um mandato de uma mulher, né, a Luciana Genro, que fez esse projeto de lei que está barrado. E aí a gente volta à questão. Que é o seguinte, se eu for... acho que a demagogia seria se eu chegasse aqui e falasse que, não, a saída é eleger geral, é eleger todo mundo da esquerda. Primeiro que isso não vai acontecer, porque se a gente tiver gente para eleger todo mundo da esquerda, a gente faz logo a revolução, entendeu? Que é o que a gente quer, certo? Segundo que eu acho que ambos os partidos sempre constroem na perspectiva de apontar para a luta, de apontar que a perspectiva de construção, a única alternativa que nos resta é fazer luta, é ocupar o espaço público, enfim. E, inclusive, eu não falei, mas é porque a pergunta foi para o pessoal do PSTU, mas também o PCB, na minha opinião, constrói dessa forma. Enfim, vamos lá, com relação à esquerda fragmentada, eu concordo muito, eu acho que cada vez mais está na hora, uma coisa que eu acho assim, é impressionante, né? A direita tem uma capacidade de se mostrar em determinados momentos tão unida e a esquerda tão dividida. Eu acho que isso é a primeira coisa para a gente mudar, porque quando a gente muda, né? Quando a gente se mostra unificado, a gente se mostra mais forte, a gente tem uma legitimidade maior perante a população, a gente tem digamos assim, uma força mesmo, né? Uma força maior para transformar, para qualquer iniciativa de luta que a gente tiver vai ser maior. Então, assim, para mim, essa fragmentação da esquerda não faz sentido. Enfim, sobre isso é isso que eu tenho para dizer. Com relação a questão da mulher, que colocou a mulher pela mulher, eu acho que essa é uma questão muito importante, mas eu queria apontar uma coisa. Primeiro que, assim, você ouve muito de muitas meninas. Lá na PUC, por exemplo, quando a gente está militando, você ouve muito assim... Ai, aquela menina foi muito machista. Eu parto da seguinte opinião. As mulheres reproduzem o machismo, isso é um fato. Só que a mulher é sempre o sujeito da opressão e não e o homem sempre é quem é oprimido e o homem é sempre o opressor, né? Pelo menos essa divisão, porque a nossa sociedade é construída dessa forma. Então, acho que a opressão da mulher pela mulher, ela existe, mas ela não é a mulher sendo machista, é a mulher reproduzindo o machismo. Vamos lá. Com relação à questão da equidade, eu acho que a gente tem que retomar esse projeto e, mais uma vez, esse projeto só vai passar se tiver pressão popular nas ruas, certo? Tipo, se algum dia passar, só vai passar quando tiver gente nas ruas, gente protestando, milhares de pessoas nas ruas pedindo a equidade salarial das mulheres, certo? Então, eu acho que
essa seria a minha proposta, assim, tipo, acho que a gente tem que, enquanto deputada, né, lutar, retomar esse projeto aqui em São Paulo e, mais do que isso, construir a auto-organização das mulheres, né? É o que a gente já faz, né? Acho que acredito que nós três aqui, antes de ser candidato, é o que a gente já faz, é construir pressão popular e construir movimento. Bom, quanto tempo falta? Só para eu me policiar aqui. Tá. 10 minutos, tá. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Com relação ao sistema carcerário, eu acho que essa é uma questão fundamental que, inclusive, a esquerda mesmo precisa começar a debater isso mais a sério. Né? A questão do sistema carcerário, não vou nem entrar no debate das condições do sistema carcerário. Eu, particularmente, trabalhava no CDP1 de Pinheiros e algumas vezes a gente ia lá para o presídio em Santana, presídio feminino. As condições dessas mulheres, as mulheres que são grávidas e que são presas, as mulheres que estão presas que são presas e durante o parto durante a prisão tem os filhos, enfim, é uma situação lamentável e isso se liga à questão da legalização das drogas, porque a mulher, inclusive, ela ocupa um papel dentro da lógica do tráfico de drogas também secundário, porque a mulher nunca vai ser digamos, a dona da biqueira. Nunca a mulher ocupa essa posição. A mulher é sempre a mula, é sempre a que é presa, é aquela que está com cocaína no estômago. Então, assim, a mulher, dentro da lógica do tráfico de drogas, também é secundarizada, também é oprimida. E, portanto, gente, as duas coisas se ligam de uma forma direta, porque a legalização das drogas, portanto, também significa você tirar a desculpa do Estado para encarcerar essas milhares de mulheres que hoje estão encarceradas por conta da ilegalidade das drogas. Estou tentando responder de forma muito breve, espero que esteja contemplando todo mundo. Para fechar, bom, mais uma vez, eu queria agradecer o espaço, queria agradecer a iniciativa, agradecer as duas companheiras, saudade, coração mesmo. Estou sentindo também que não é uma tarefa fácil, mas vamos embora, o projeto é bom, vale a pena. Mas, assim, o que eu queria dizer, para fechar, é o seguinte. Eu acho que, quando aquelas milhares de pessoas ocuparam as ruas, elas não estavam só indignadas, como a gente já colocou, com relação à ausência de direitos, à péssima qualidade de vida que a gente tem. A qualidade de vida que, de fato, é sufocante. Elas estavam indignadas e elas demonstraram ali que essa forma de fazer política, justamente essa que a gente está aqui para negar, que rifa, que vende os nossos direitos, não representa mais. E, para além disso, ela foi às ruas também para negar que o velho sujeito da política, aquele sujeito da política que faz a política no Brasil, que é homem, branco, rico, heterossexual e mais velho, não nos representa. Então, quando a juventude ocupou as ruas em junho de 2013, ela exigiu não só mais direitos, ela exigiu a participação política, o espaço de participação política. E quando nós três aqui tomamos a decisão, né, de topar essa tarefa, que é assumir uma candidatura, nós também, de certa forma, estamos tentando aí fazer um contraponto na sociedade de que esse estereótipo do político, de que esse velho político que está aí, não nos representa mais. Então, com relação à questão... Enfim, eu acho que qualquer debate que a gente for fazer sobre eleições e mulheres, primeira coisa, a gente tem que partir de que as mulheres vão ser sujeitas da sua própria emancipação. Se não for assim, não vale, né? Ninguém vai emancipar a gente vai conquistar a nossa emancipação. E é por isso que eu acho que esse debate foi muito bom. E, para além disso, eu acho que a iniciativa de termos candidaturas de mulheres jovens é muito importante. Muito importante porque se contrapõe esse estereótipo do político, porque se contrapõe a essa velha forma de fazer política, porque pressiona e levanta o nosso grito quanto aos nossos direitos, mas principalmente porque só as mulheres, conscientes da nossa própria opressão, só nós, assumindo a linha de frente, sendo candidatas porventura, mas principalmente estando nas ruas, nas lutas pelos nossos direitos,
é que a gente vai conseguir transformar de forma radical a sociedade que a gente vive, para uma sociedade, na minha opinião, socialista e feminista. É isso, gente. Eu quero agradecer muito de coração todo mundo que veio aqui, e é nóis. Começando pelo tema relativo à questão que eu fiz um bloco aqui, né, das coisas todas que se relacionam com relação à questão da representação política, de ser candidato, de observar isso como uma tática, uma estratégia, como que a gente enxerga essa questão. Primeiro, para nós, o elemento fundamental que está colocado hoje na sociedade e que é a principal contradição que a gente combate no nosso dia a dia é justamente o fato de que a produção social da sociedade, tudo que a gente produz, um copo, a mesa, qualquer coisa, depende da produção social de uma série de trabalhadores, de vários países do mundo, inclusive, porque nós estamos num sistema econômico que é internacional. Mas a apropriação dessa riqueza produzida, ela é privada. A apropriação dessa riqueza, ela serve no sentido de construir um sistema econômico que privilegia cada vez maior a quantidade de dinheiro na mão de poucas pessoas. Essa é a realidade do sistema econômico capitalista, que, inclusive, também é um sistema econômico tão maluco que, quando ele vai bem, ele entra em crise. Como aconteceu em 2008, quando tem uma superprodução significativa de produção que faz com que... Como que tem que se resolver essa questão? Atacando os nossos direitos sociais. E aí, justamente do ponto de vista dos direitos sociais, do ataque aos direitos sociais, de fazer com que os trabalhadores paguem o preço da crise econômica na Europa, com que os trabalhadores paguem o preço da crise econômica na América Latina e também aqui no Brasil, agora, né, que está se aproximando, é que a gente precisa ter a compreensão de que essa luta, essa mobilização precisa vir junto com a escolha de um lado. Por isso é que nós temos um lado da classe trabalhadora. Agora, de outro ponto de vista, a cada 2 anos, nesse momento, o país está tomado por uma situação de alienação muito significativa no sentido seguinte: nós podemos escolher o futuro do país daqui em diante. E é justamente esse elemento que a gente debate com todas as pessoas que a gente tem a oportunidade. De que essa possibilidade de escolha do futuro do país, a partir da escolha de um representante, ela não passa de uma representação muito distorcida do que é de fato a realidade. Porque o que determina as eleições, o que determina os principais candidatos, o que determina quem vai vencer as eleições, são o poder econômico. Veja só, quando a Marina Silva, quando a Dilma, quando a Aécio vão para a televisão, para o debate, eles não estão falando só para a gente, eles estão falando também para a elite do país. Para se cacifarem para a elite do país, no sentido de que eles podem, sim, ser os representantes do país. Quando você vê muito categoricamente o resultado disso quando sai lá a prestação de contas de quem financiou a campanha de quem. Qual o montante de dinheiro que está o financiamento da campanha de cada um dos candidatos. Então, é muito importante ter essa clareza de que esse não é o nosso jogo. Agora, de outro lado, nós também não podemos ser sectários. Nós também não podemos olhar para essa realidade e dizer que o conjunto dos trabalhadores que acredita nesse momento político e que está inebriado por essa situação de possibilidade de escolha só nesse momento, que eles não vão ter qualquer tipo de alternativa. Por isso que, ao a gente apresentar um programa político, ao ter a oportunidade, no sistema legal brasileiro hoje, de ter os partidos de esquerda, como o PCB, como o PSOL, como nós, do PSTU, de ter a oportunidade de apresentar um programa, nós vamos utilizar com todas as nossas forças essa possibilidade. E mais, a possibilidade também, quando é possível, de eleger os nossos candidatos. Não porque essa vai ser a forma como a gente vai conseguir transformar a realidade, mas como esses devem ser os nossos companheiros que vão ser um ponto de apoio em que sentido? O primeiro, em denunciar as bizarrices que acontecem dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara de Vereadores, dentro da Assembleia Legislativa, denunciar toda a corrupção que tem lá dentro, todos os conchavos, e, ao mesmo tempo, ser um ponto de apoio das lutas, das mobilizações. E aí, nisso entra o elemento também das mulheres. Para nós, não é um mero acaso que, depois de alguns anos de batalha, a gente possa dizer que o PSTU é o partido que mais tem mulheres para candidatas. Isso é uma política consciente da nossa parte, de botar as mulheres nessa situação, enfrentando os problemas que enfrentam, mas incentivando para que a gente possa ter essa cara, essa expressão e mais, levando também as nossas pautas. Com a clareza do seguinte, por exemplo, quando se concretiza, no caso da
Amanda Gurgel lá em Natal, que é a nossa vereadora, que inclusive ficou famosa na época que soltou um vídeo no YouTube, fazendo uma fala, né, na sua atuação dentro do movimento dos professores lá em Natal, conseguiu, a partir do seu mandato, por exemplo, colocar um projeto de lei de passe livre para os estudantes, que foi aprovado agora, 6 meses depois dessa luta, isso foi depois de junho, lá em agosto, teve uma ocupação da Câmara, teve mobilização dos estudantes, teve abaixo-assinado dos estudantes, ato na frente da Câmara da cidade, mobilização, e agora esse ato foi aprovado. Não porque nós conseguimos convencer a Câmara de Vereadores de Natal de que o passe livre era um direito dos jovens, e que, inclusive, está muito relacionado com o fato do direito do próprio ensino, com o fato do direito que tem uma interface direta com as mulheres, porque são as mulheres que abandonam mais rapidamente a educação para poder entrar no mercado de trabalho, mais do que os homens, por conta das obrigações que caem sobre as nossas costas. E, a partir dessa luta, a gente conquistou esse apoio, que é um fortalecimento muito importante do movimento social dessa cidade e que nos coloca numa situação melhor para lutar e para arrancar mais coisas. Então, o que o PSTU quer ao apresentar a sua alternativa política nas eleições? Fortalecer a luta do movimento social, se construir também como uma alternativa política, não só uma alternativa sindical, não só uma alternativa do movimento. Isso é muito importante para nós. E aí tem um outro elemento que foi colocado sobre o tema das mulheres, né? Essa questão. E a mulher que oprime a mulher, o que é a relação da dona de casa com a sua empregada e tudo mais. Foi a questão que você levantou. Olha, na minha avaliação, eu parto do pressuposto que é o seguinte: quando se tratam das pautas das mulheres, quando se tratam das pautas dos LGBTs, das LGBTs em geral, quando se trata da questão das pautas dos negros, das negras, a gente está falando de questões que, do ponto de vista da sua concretização, elas ultrapassam só a classe trabalhadora. Então, por exemplo, uma mulher que é uma mulher rica, ela sofre machismo, assim como eu, que sou uma jovem trabalhadora, sofro machismo. Agora, qual que é a grande questão que precisa ser discutida e botar um diferencial para a gente compreender, na minha avaliação, o que de fato está em jogo? Que é que, na realidade, no caso das pautas das mulheres, o fato do capitalismo ter apropriado essas pautas para explorar e oprimir mais, faz com que a relação que essa mulher tenha com a outra mulher não é uma relação de uma mulher oprimindo a outra, mas uma relação fundamentalmente de uma patroa oprimindo e explorando uma empregada. E a relação fundamental desse ponto de vista, então, passa a ser a relação do trabalho e a relação que tem a classe dominante com a classe explorada. Por isso que, para nós, a demanda fundamental da superação do machismo, de toda a opressão que existe, é justamente a superação do sistema econômico colocado, a superação do capitalismo. Com um elemento fundamental aí que eu acho que a gente precisa, a gente até passou, mas acho que eu queria deixar bastante demarcado aqui, que é que isso não significa para nada que a batalha com relação às opressões, com relação ao machismo, com relação à LGBTfobia e todo o absurdo que as agressões racistas que a gente tem na sociedade, seja uma tarefa para amanhã. Porque a batalha cultural, a batalha de entrar a fundo no que a consciência atrasada, a consciência retrógrada, conservadora, que coloca as mulheres numa situação de opressão, ela é para hoje. Ela é uma batalha que é para hoje, para depois da Revolução e que continua ainda todos os dias, porque é uma batalha que fundamentalmente diz respeito a questionar hábitos, a questionar de fato a maneira como as pessoas encaram a sociedade, a maneira como as pessoas encaram o seu papel social, o papel social do outro, e isso não se desfaz de um dia para o outro. Isso se desfaz a partir de uma luta e também de uma luta cotidiana e de medidas concretas, para que a gente possa avançar. Por isso que os elementos tão necessários do elemento de combater concretamente a questão que foi levantada sobre o tema do salário, por isso combater tão concretamente a questão do trabalho doméstico, socializar o trabalho doméstico e combater fundamentalmente as medidas que, na minha avaliação, são centrais para que a gente consiga ir dando passos no sentido de
avançar nas pautas das mulheres. Desses elementos é justamente a discussão de que a religião não pode interferir na nossa concepção da política. O Estado, não à toa, precisa ser um Estado laico. E hoje no Brasil a gente tem um retrocesso com relação a essa pauta, não por outro motivo, senão pela opção do próprio governo do PT em fazer alianças e dar espaço para esse setor conservador, por conta do seu objetivo eleitoral. Para garantir o seu objetivo eleitoral, rifando os direitos dos LGBTs, rifando os direitos das mulheres, rifando os direitos dos negros. E desse ponto de vista é também um combate necessário, não da religião alheia. Então, desse ponto de vista, eu não quero debater que é necessária uma reforma no cristianismo, uma reforma em qualquer outro tipo de religião, porque é isso, aí é a minha avaliação de que parte de uma avaliação da realidade que necessariamente já vai trazer consigo toda uma carga cultural machista, toda uma carga cultural reacionária. Agora, eu também não vou interferir no sentido de a pessoa, enquanto indivíduo, poder ter o direito de ser qualquer tipo de religião que ela queira. Isso também é um direito dela, eu acho que isso não tem nenhum problema. Inclusive, a gente deveria avançar no sentido de permitir que o conjunto das religiões pudesse ser tratada dessa forma também. Como, por exemplo, a questão das religiões que têm diretamente relação com o povo africano, que hoje são completamente subjugadas. E para entrar nessa discussão, entra no tema, por exemplo, da questão da legalização das drogas, que tem um viés também sobre o ponto de vista religioso. Tem o caso do Rastafari, que é um homem que já está preso há 2 anos porque tinha maconha na sua casa e porque consumia por conta da questão religiosa, e ele está preso, sua família agora está sendo acusada de também fazer tráfico e tudo mais, também está sendo ameaçada de também ir para a prisão e tudo mais. Então, é um elemento aí dessa discussão que também faz uma interface, mas que fundamentalmente tem uma relação no seguinte: hoje, a principal justificativa para o assassinato da juventude negra nas periferias, e dessa, uma parte significativa são mulheres, é o tráfico de drogas. Não por acaso, a primeira justificativa para a morte da Cláudia, no domingo de manhã, que foi assassinada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi, às 10 horas da manhã, estava fazendo o quê? Traficando drogas. Na rua da sua casa. Não por acaso também foi a mesma justificativa utilizada para Amarildo, e não por acaso é a justificativa utilizada para todas as mortes que acontecem nas periferias, o combate às drogas. Então, a gente avançar nessa demanda é uma necessidade no sentido de você acabar com essa justificativa que, na verdade, esconde o quê? Esconde um mercado que é um dos mercados mais rentáveis do mundo, só perde para o mercado de tráfico de armas, que é um mercado de tráfico de drogas, em que enche os bolsos, não dos traficantes das periferias, que enche os bolsos daqueles que estão dentro do Congresso Nacional, que estão dentro das câmaras de vereadores, que controlam a política de drogas nas periferias, e que utilizam do mercado internacional da lavagem de dinheiro para depois poder utilizar. São mais de 500 bilhões de dólares que se movimentam no mundo todo com relação a esse tema. E aí, com relação ao tema das mulheres, acho que a Isa falou muito bem. No caso das mulheres, isso tem uma interface não só no que ela colocou, na própria precarização, digamos assim, do trabalho da mulher, que também se expressa nesse aspecto, mas no fato da mulher também não poder ter direito ao seu próprio corpo. A mulher poder querer curtir uma viagem, querer fazer a utilização de uma droga para descobrir alguma coisa do seu próprio corpo, ter essa sensação, também não é permitido. Porque se ela faz isso, ela está se colocando numa situação de possivelmente ser agredida, de possivelmente ser assediada e depois de ser culpabilizada por ter se colocado nessa situação. Então, acho que esse é um tema que também é muito necessário de a gente frisar e debater. Acho que foi muito legal que esse tema foi levantado. E aí, por fim, para já ir concluindo, acho que a gente... a partir do tema, do debate aqui, só para responder outras 2 questões que foram colocadas, eu acho que é muito necessário que a gente apresente um projeto político, e esse é o programa político que a gente vem apresentando, que combata fundamentalmente o que é hoje a vivência das mulheres no que diz respeito à violência, e nesse aspecto acho que a questão das delegacias, ela inclusive em algum grau precisa também ser superada, no sentido de que não só é necessário delegacias para a mulher, mas que também é necessário os centros de especialistas em mulher, das mulheres, porque aí você consegue ter
um tipo de acolhimento à mulher que sofre violência, que não é só simplesmente um tratamento único, exclusivamente criminal, digamos assim, no sentido do que aconteceu e do crime, e você consegue ter um tratamento psicológico, uma questão jurídica, uma questão de vários outros elementos que são necessários no caso de tratar de uma mulher que está sob uma situação de violência. E que, inclusive, isso também pode vir junto a todo o tema relacionado à questão das mulheres trans, que foi levantado, que eu acho que é muito importante da gente debater dessa forma. E, por fim, um outro elemento que foi colocado também, só para debater, assim como eu acho que o que acontece no caso das mulheres que tem diferenças, né? As mulheres que utilizam da opressão que sofrem as mulheres trabalhadoras para se beneficiarem, que é o caso das mulheres que são burguesas, que são da elite, acho que isso significa que ela está, de alguma forma, reproduzindo o machismo para se colocar numa situação de superioridade com relação a outra pessoa. E eu acho que esse é o mesmo que acontece com relação aos homens, no caso, quando eles podem sim ocorrer de uma mulher reproduzir o machismo para discutir uma questão do homem e tudo mais, mas eu não acho que o homem sofre machismo. Acho que essa é uma opressão fundamentalmente das mulheres. E aí, só para concluir, eu queria agradecer o espaço do debate. Acho que é muito importante, acho que é um espaço de formação muito necessário para a gente aprofundar os temas das mulheres. Acho que falou a Isa aí, né, na questão de estar aceitando, estar colocado nessa situação de, principalmente de disposição, essa é a palavra, disposição o tempo todo. É uma tarefa que nos consome de um ponto de vista, e de outro também é um elemento fundamental de que cada vez mais mulheres, assim como nós, possam fazer essa tarefa. E acho que isso, inclusive, é algo que já vem acontecendo. Eu venho vendo muito a galera que já é mais jovem, estou falando como se fosse super velha, né? Mas, enfim, a galera que já está entrando agora no movimento e tudo mais, já numa outra disposição de se colocar, de ser figura pública. Eu acho que isso é um elemento muito fundamental que tem que se reproduzir cada vez mais e que a gente consiga trazer um fortalecimento do movimento de mulheres junto com um fortalecimento do movimento social no Brasil, que com certeza, a partir das eleições, se fortalece em um governo que vai tentar nos atacar mais, que vai tentar tirar mais os nossos direitos por conta da situação econômica que está colocada. Então, acho que é muito importante a gente se preparar para esse novo momento e se fortalecer desse ponto de vista. É isso. Vamos lá. Bom, primeiro com relação ao que foi colocado pelo Vinícius, com atendimento às mulheres trans na delegacia da mulher, né? É claro que a gente tem uma invisibilidade da população T, então é fundamental que a gente passe a ter uma nova perspectiva aí na delegacia da mulher. Até mesmo para você conseguir fazer as devidas denúncias, né, a violência contra a população T, que não são poucas, são muitas. E a gente precisa de um espaço aí para conseguir denunciar. E como a Arielle colocou, não só no viés criminal, mas para a gente ter uma política de assistência psicológica, todo o apoio aí que as pessoas precisam ter após passar algum tipo de violência. Com relação ao machismo, talvez eu tenha me colocado mal. O que eu quis dizer, na verdade, que, lógico, os homens sempre serão os opressores e as mulheres sempre serão as vítimas da opressão. Só que existe todo um padrão, toda uma figura masculina que é imposta aos homens. E a partir do momento que você quebra com essas circunstâncias, você sofre um tipo de opressão. Então é por isso que eu acho muito importante esses espaços mistos, para a gente conversar sobre como isso recai sobre nós, no sentido amplo da coisa, e no sentido de classe também. Então é bem importante ter esse espaço com todo mundo junto. O Francisco colocou a questão da religião, né? É importante a gente defender a laicidade verdadeira do Estado. Até porque nenhuma religião pode definir o que uma mulher faz ou não com seu corpo. Não é a religião, não é o companheiro, não é a família, não é ninguém. A mulher é dona do seu corpo, a mulher tem que decidir, a autonomia é dela. Com relação à opressão da mulher pela mulher, né? Isso se dá... A gente pode ver isso principalmente quando a gente começa a ter o início do movimento feminista burguês, que a mulher sai de casa para trabalhar, que ela vê no trabalho uma forma de emancipação e coloca outra mulher no seu lugar para ficar no espaço privado, fazendo o serviço doméstico, né? A opressão da mulher sobre a mulher, ela não é somente com um cunho machista que a gente vê, às vezes, na reprodução do machismo, mas ela tem um viés de classe. Ela é dominação de uma classe sobre a outra. Que mais?
A Mari colocou sobre a questão dos partidos estarem colocando aí mais militantes, mulheres, para atuar nos espaços de eleição e tal. Eu acho que mais do que isso, Mari, é importante a gente ter aí uma política de formação de quadros entre as mulheres, para a gente ter uma atuação em todos os espaços que as mulheres estejam inseridas, não só nas eleições, né? E é muito bacana, porque, por exemplo, no caso do PCB, o PCB hoje ele teve uma queda grande da faixa etária de militância e a gente teve uma mudança aí bem brusca no quadro, porque hoje nós temos muitas mulheres jovens no PCB, né? E a gente age muito no sentido, principalmente por via do Ana Montenegro, né, que é o nosso coletivo feminista classista, com a perspectiva de pegar essas mulheres, formarem como quadros políticos, para que elas atuem e atuem de forma incisiva em todos os espaços. Isso para nós é fundamental e não cabe só às eleições. A Verinha colocou a questão do Bolsa Família, que eu achei muito interessante. A gente precisa assegurar que o dinheiro do Bolsa Família, esse auxílio, ele vá para a mão das mulheres, para que elas tenham algum tipo de segurança, né, para que elas, né, como as mulheres no Brasil são hoje as chefas da família, cabe a elas ter esse auxílio e cabe a elas, né, utilizá-lo da forma que bem entenderem. Eu defendo que tem que cair sobre a mão das mulheres. Com relação ao sistema carcerário, tem algumas questões aí que a gente tem que mudar para agora, que passam desde da higiene básica e alimentação para as mulheres, né, até a assistência adequada às mulheres gestantes que hoje estão no sistema carcerário, que hoje a gente não tem nenhum tipo de política concreta com relação a isso. E algo que também tem que ser mudado, que é a troca do corpo de agentes carcerários das penitenciárias de mulheres por um corpo de agentes feminino. Só mulheres no sistema, né? Isso é algo que a gente tem que problematizar. Com relação, né, as meninas já me contemplaram muito falando sobre o fim da PM, desmilitarização e legalização das drogas, né? Bom, a questão do combate ao narcotráfico, ele se dá não no viés de combater o traficante. O traficante não é o nosso problema. O problema é a indústria que existe por trás disso, né? E a lógica hoje do narcotráfico, ele serve principalmente para ter encarceramento em massa da classe trabalhadora. É a justificativa para a gente ter hoje o sistema carcerário, que é um dos maiores do mundo, mais cheios, né? E a gente manter aí a classe trabalhadora, a juventude negra, periférica, indo para o sistema carcerário. A gente não pode mais permitir isso. E outra coisa, a questão das drogas tem que ser vista não no viés criminal, mas sim no viés de saúde pública, né? Então a gente precisa aí de um debate profundo sobre a legalização das drogas, justamente para ter esse tipo de combate com essas questões. Bom, vou concluir. E queria agradecer muito a presença de todos, agradecer a presença das meninas também aqui na mesa, dizer novamente, né, reforçar que essa não é uma candidatura que é minha, e outra coisa que eu tenho que colocar aqui, não é uma candidatura que é somente do PCB, é uma candidatura que a gente faz em conjunto, né, é uma candidatura que se dá pelo que a gente tem de demanda real da classe, né, da juventude, das mulheres, dos homens, da população T, de pessoas não binárias, e enfim. A nossa luta ela tem que ser numa construção conjunta. Por mais que hoje a gente não tenha tanta facilidade em criar um tipo de unidade entre a esquerda, por exemplo, a gente não teve, né, esse ano a frente de esquerda junto com os companheiros e companheiras do PSOL e PSTU, porque a gente não acredita que a frente de esquerda ela é eleitoral. E a gente tem sempre os companheiros ao nosso lado nas ruas. Isso, para nós, é a verdadeira frente de esquerda. A frente de esquerda ela se dá na luta concreta. Ela se dá ombro a ombro. Ela não se dá nas urnas. Nas urnas não cabem o que a gente precisa hoje. Nas urnas não cabem as nossas demandas. Então, é importante a gente ter hoje uma percepção que a nossa unidade hoje, como mulheres feministas, como militantes comunistas, enfim, em tornar essa unidade real, descer ela para a prática revolucionária, não ficar apenas teorizando ou achando que isso cabe somente no período de eleições. É isso, obrigada. Obrigada, Lígia. Deixa eu só deixar a Denise falar aqui rapidinho antes de concluir.
Boa tarde, eu sou Denise, eu também faço parte do coletivo Feminismo Sem Demagogia. Bom, eu sou a moça dos DVDs aqui, né? E eu queria aproveitar, na verdade, foi falado aqui de mídia, foi falado da indústria cultural, e a gente sabe que a gente, enquanto mulheres, enfrenta vários problemas em relação a isso, né? Acho que a gente já sabe que a mídia, a indústria cultural é do jeito que é na sua base, porque tem que sustentar a ideologia da classe dominante, a ideologia da burguesia, e o machismo faz parte disso, porque isso gera mais exploração, né? E também existe o reflexo disso é que no mundo audiovisual o que a gente vê é que maciçamente são homens que dominam esse espaço, né? As mulheres têm muita dificuldade. A gente pode ver aqui, né, quem está fazendo as filmagens são homens. Eu agradeço muito ao pessoal que veio aqui fazer a filmagem. Eles estão realmente, né? Eu acho que tomaram essa tarefa como apoiadores, não vieram aqui querer protagonizar e tal. Estão ajudando muito, mas é isso, né? A gente até tentou procurar uma mulher que fizesse isso, mas não dá, é muito difícil. E aí eu queria, então, aproveitar, falar que a gente trouxe DVDs que falam sobre a questão das mulheres, né, que retratam a problemática que a gente vive. E a gente procurou trazer também mulheres que dirigem filmes, que também é muito difícil de encontrar. E uma outra questão é que a gente está fazendo isso como uma campanha financeira, né? Então, como a gente vê aqui na questão da candidatura, né? De se propor a não estar vinculado a nada para manter a independência,